O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, presentes nesta nossa celebração eucarística de quarta-feira, sempre recorrendo à fiel intercessão da Mãe de Deus, a Senhora do Perpétuo Socorro, pela nossa saúde corporal, mas sobretudo pela nossa saúde espiritual, pela nossa saúde mental, psíquica, tão necessária também em nosso tempo. E hoje ainda mais celebrando a memória, a festa de São Mateus, um dos apóstolos de Jesus. Podemos dizer que a palavra de Deus, que hoje nos ilumina, que nos foi proclamada, a sua reflexão gira em torno de duas palavras: o chamamento, o chamado, e também a transformação que esse chamado acarreta em nossa vida. Nós acabamos de viver, o mês missionário, o mês de agosto, o mês vocacional, onde nós lembrávamos esse chamamento do Senhor Jesus a tantos homens e mulheres, inclusive a cada um de nós, a uma vida de santidade. Esse chamado que Jesus faz, meu irmão, minha irmã, e continua a fazer a cada um de nós, requer uma resposta. E com essa resposta, com esse sim, muita coisa se transforma, muita coisa muda dentro de nós. Quando nós olhamos o Evangelho de hoje, a vida, a história, o chamamento de Mateus, um cobrador de impostos, alguém que não era nada querido na sua época, alguém que era apontado como um pecador, cobrava impostos. Geralmente quem mais penavam eram os pobres, os que não tinham muita coisa. E estes impostos eram pagos obrigatoriamente, como que aquele povo sustentava, para que sustentasse aqueles que os perseguiam, aqueles que o maltratavam, aqueles que o oprimiam. Então os cobradores de impostos não eram nada benquistos pelas pessoas. Eles eram apontados como pecadores, como pessoas ruins. Muitos olhavam para Mateus certamente e viam nele algo muito nocivo. Muitos olhavam para Mateus e não conseguiam ver o ser humano que ele era. Muitos olhavam para Mateus e certamente não conseguiam ver a sua história, a sua vida, o todo. Muitos olhavam para Mateus julgando-o, crucificando-o. Mas vem o Senhor Jesus, o Pai das misericórdias, e consegue olhar diretamente para aquele homem
e perceber nele um lugar muito especial de transformação e de mudança de vida. Se muitos não conseguiam perceber a humanidade de Mateus, Jesus vem e mais uma vez mostrando que a pedagogia, que a forma de Deus pensar é diferente da forma dos homens pensarem. Ele olha, ele vê a Mateus. Se ele não era visto pelo povo, Deus o vê e vê com certeza em seu coração um lugar muito apropriado de transformação, de conversão e de missão. Olha só, meu irmão, minha irmã, o nosso Deus é o Deus realmente que se compadece das nossas enfermidades. O nosso Deus é o Deus que se preocupa com a gente. O nosso Deus é o Deus que aposta na nossa conversão até o último momento. Se a grande maioria das pessoas não conseguem ver em nós uma possibilidade de mudança, Deus continua a apostar na gente. Deus nos ama. E ele vai dizer aquela frase tão fundamental para Mateus, que estava lá sentado, naquele banco, vamos dizer, um banco ambiente, no meio lá em meio ao povo. Vem e segue-me. Mateus é capaz de deixar tudo e passa a seguir Jesus. Mateus diz sim. E aquele sim é um sim verdadeiro. É um sim que vai marcar uma divisão de águas em sua vida. É um sim que vai fazer renascer um novo Mateus, um novo homem a partir do encontro profundo e pessoal com Jesus Cristo, nosso Senhor, que foi capaz de lhe olhar nos olhos. Meu amado irmão, minha amada irmã, deixemo-nos também tocar pelo Senhor Jesus. Deixemo-nos também ser olhados por Ele. A partir do seu chamamento, tenhamos a coragem e a ousadia de dizer sim. É claro que somos imperfeitos, somos limitados, somos pecadores, não somos merecedores de tamanha graça. Mas digamos sim. E o Senhor vai fazendo brotar em nós, ou vai fazendo crescer em nós tudo aquilo que é necessário para que nos tornemos verdadeiros discípulos e discípulas seus. A grande importância, o que deve realmente acontecer, é o nosso dizer sim. Mas não um sim meia boca, não um sim pela metade, um sim inteiro. É seguir verdadeiramente a Jesus. E o que significa seguir a Jesus? É deixar de lado todos os meus pensamentos mais egoístas, mais particulares, para poder viver o plano de Deus na minha vida. Aí podemos também relembrar aqui Nossa Senhora, que também disse sim ao projeto de amor de Deus naquela visitação do anjo. E naquele sim, que também não foi um sim pela metade, mas um sim inteiro, ela deixou de lado todos os seus sonhos, os seus ideais, os seus pensamentos mais particulares, para viver em tudo o plano de Deus, a vontade de Deus. Nós também, a exemplo do nosso próprio Deus, precisamos também ser mais misericordiosos uns com os outros. Deus nos ensina isso. Deus nos ensina a sermos mais amorosos, a também apostarmos mais na conversão dos corações dos homens. Deus nos livre de sermos aí pessoas muito fadadas em nós mesmos, acharmos que somos homens e mulheres certos da verdade, possuidores da verdade, e assim nos tornamos juízes das pessoas. Precisamos, conforme o Papa Francisco vem sempre nos dizendo, sermos homens e mulheres misericordiosos. Jesus, nesse evangelho tão bonito, ele vai dizer, quando questionado pelos fariseus, pelos doutores da lei, ele já estava, parece, cansado de tanto questionamento. Eu não vim para os justos, eu vim para os pecadores. Eu vim para aqueles que precisam mais do meu carinho, mais do meu amor, mais da minha misericórdia. E se Deus pensa dessa forma, também nós precisamos ser mais misericordiosos com aqueles que porventura se perderam no caminho da vida.
Ao invés de apontarmos dedo, precisamos abrir os braços e sermos mais acolhedores, mais amáveis, mais misericordiosos. Quantas pessoas às vezes nós atendemos no decorrer da semana que se dizem: ai, padre, eu me sinto abandonada pelas pessoas, eu sinto que eu não tenho valor, eu sinto isso, eu sinto aquilo outro, porque as pessoas só me julgam. Deus é misericórdia, Deus é amor, e se nós somos filhos do mesmo Pai, nós precisamos também agir com misericórdia e mais amor. Então que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, e que a exemplo de São Mateus, que de um pecador, de um publicano, tornou-se apóstolo de Jesus, um do grupo dos 12, um grande evangelizador, que nós também possamos dizer sim e sim verdadeiro, e sermos capazes e estarmos sempre dispostos a mudar tudo o que for necessário na nossa vida para viver completamente o reino de Deus. Hoje também celebramos o dia de Santa Efigênia. Santa Efigênia por quem tenho tanto carinho também. E Santa Efigênia, uma princesa africana, ela foi convertida pela pregação de São Mateus. São Mateus que foi lá então na Etiópia evangelizar, e lá se tornou um terreno fecundo de missão. Teve lá então a conversão de Efigênia, que tornou-se uma santa da igreja, venerada, cultuada também por nós. Quem sabe também nós possamos, pelo testemunho de nossa vida, não só pelas palavras que falamos, mas pela forma que nós vivemos, atrair muitas outras pessoas para Cristo, para a comunidade, para a igreja. Que a nossa vida não seja em vão, que a nossa passagem nesta terra não seja em vão, mas que nós possamos espalhar muitas e muitas sementes, por onde quer que nós passemos, sementes de amor, sementes de justiça, sementes de paz, sementes de misericórdia. Aí sim, a nossa vida terá valido muito a pena. Que assim seja. Amém. Vamos ficar de pé, meus irmãos, minhas irmãs. Agora é o momento das nossas preces.